Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, uma notícia aqui que saiu dessa semana o STF, né, ele condena o Jair Bolsonaro ali a 27 anos e 3 meses de prisão, tá? Por que é importante trazer para vocês essa notícia aqui? Independente de política, obviamente, mas é uma informação importante que pode mexer no mercado, tá? E aí eu vou explicar para vocês quais são os pontos aqui que são importantes para falar sobre isso, beleza? Bom, ele foi condenado ali pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, foi por 5 votos a 1, se eu não me engano, 4 votos a 1, a gente deve ter as informações aqui, e todas as outras pessoas ali que estão envolvidas, né, tanto o Jair Bolsonaro, o Ramagem, Anderson Torres e tudo mais, beleza? Então as votações ali foram o Alexandre Moraes, o Flávio Dino, o Luiz Fux foi o único que voltou, né, por absolver, e os demais voltaram ali para acusação e definiram essa pena aí de 27 anos para o ex-presidente, beleza? Bom, quais são os pontos aqui importantes, né? É que ainda tem alguns trâmites, né, que vão acontecer com base nisso. Então não é porque ele já foi condenado que ele já vai ser preso aqui, não, beleza? Tem outras coisas que estão acontecendo por baixo dos panos. Por baixo dos panos ou acontecendo, né? E existe a burocracia para isso, e é importante vocês também saberem um pouquinho. Aqui já tem uma outra matéria que é falando sobre os ministros do STF, que eles afirmam que não cabe anistia a Bolsonaro, mas a oposição vai insistir, o que prevê a lei. Qual que é o ponto sobre isso aqui? Lá no Senado, né, no Legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado, tá tendo eles abriram ali uma comissão que é justamente para tentar ali aprovar essa anistia, que poderia isentar o presidente ali dessa pena, tá? Então, durante aqui, os parlamentares da oposição seguem defendendo aqui a aprovação de uma lei de anistia para beneficiá-los. A pena de Bolsonaro é de 27 anos e 3 meses de prisão, né? O tema de anistia deverá monopolizar as discussões no Congresso na semana que vem, tá? E aí os ministros já falaram aqui que não faz sentido nenhum, né? Não cabe anistia nesse caso aqui, e o que prevê a Constituição, né? A Constituição não traz uma regra expressa proibindo anistia para crimes contra a democracia, mas o texto constitucional estabelece que a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito é imprescritível. Na prática, a prescrição é o limite de tempo para o Estado punir um crime. Quando o delito é imprescritível, ele pode ser punido a qualquer tempo, independentemente da passagem dos anos. Então, por isso, especialistas entendem que, se a Constituição considerou tais crimes tão graves a ponto de não prescreverem, também se deve concluir que não é cabível a anistia, já que isso equivaleria a torná-los perdoáveis. Então, o que isso aqui significa? Só para vocês entenderem. Por mais que possa ter, né, ali os deputados e senadores possam aprovar, que ainda assim existe uma força muito grande que impede isso. Até o próprio senador lá, o presidente do Senado, ele não quer, por exemplo, levar a anistia que englobe, por exemplo, a questão do presidente, de liderança e tudo mais, mas eles pensam naquelas outras pessoas que estavam lá depredando os 3 poderes ali, né, em Brasília e etc. E o que é que pode acontecer? Por mais que seja aprovado a anistia, o que vai acontecer é que vai ser aberto recurso do próprio STF e que eles mesmos vão, até pelas regras da Constituição, decretar que é inconstitucional essa anistia que pode ser dada ali pelos deputados e pelos senadores. Então, no final da história, ele continuaria ali sendo condenado e não teria anistia. Então, esse é um ponto aqui para trazer para vocês, porque às vezes para quem não lê ou não acompanha, não sabe dessas questões aqui. Então, por mais que possa vir isso, ele vai continuar sendo ali tendo essa pena ali dele, porque isso vai ser barrado por inconstitucionalidade. Então, caso venha, vai ser barrado por inconstitucionalidade, beleza? Aqui, outra matéria, né, como o governo Lula se prepara para a batalha contra a anistia a Bolsonaro. Aqui um ponto bem importante, lá no Legislativo, Câmara dos Deputados, dos senadores, eles fizeram alguma manobra lá em que a maioria das pessoas que estão envolvidas, né, os deputados aqui, os políticos que estão envolvidos, são de oposição, tá? Isso foi uma manobra ali que aconteceu. Normalmente eles fazem alguns acordos, né, e esses acordos para justamente compor ali a maioria, por exemplo, sendo do governo. E aí, nesse caso, né, houve ali um planejamento que eles fizeram ali, que eles conseguiram reverter ali o processo, reverter ali esse cenário e ter a maioria como pessoas da oposição, tá? Que obviamente isso beneficia ali o Bolsonaro e tudo mais, as pessoas ali que foram julgadas, beleza? Operadores do governo da Câmara fizeram chegar ao Planalto que as chances do Mota pautar o texto são cada vez mais palpáveis. Integrantes do Palácio do Planalto já admitem nos bastidores que a verdadeira batalha contra as propostas de anistia aos golpistas será travada na Câmara. Essa percepção ficou mais clara após a articulação do governador Tarcísio de Freitas em prol do texto e agora diante da condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui um ponto importante para trazer para vocês sobre o Tarcísio de Freitas.
A gente já sabe que o Bolsonaro foi condenado e mesmo que passe a processo de anistia, ele vai continuar sendo, vai ser colocado como inconstitucional e ele vai continuar ali com essa pena de 27 anos ali. Além da questão de perder o cargo dele, né, porque ele era general, era militar, né, enfim, então ele também vai perder esses cargos ali que ele tinha, que isso já dava alguns benefícios para ele, de ter ali a salário de aposentadoria e tudo mais. E, além disso, isso demonstra uma possibilidade muito forte do Tarcísio de Freitas vir ali para ser candidato no lugar do Bolsonaro para o próximo ano. Não se sabe se é forte ou não. Já saiu algumas pesquisas sobre isso, né, que coloca o Tarcísio ali como sendo um possível substituto. Agora, com essa condenação do Bolsonaro, provavelmente as pesquisas devem vir colocando, de fato, o Tarcísio ali como sendo o candidato praticamente oficial ali que vai substituir o Bolsonaro para vir ali contra o Lula. E aí resta saber se ele vai ter um nome forte ou não, se comparado com o presidente Lula, obviamente, que é a parte mais forte aqui, e também com os outros, né, as outras possibilidades ali. Claro que o Lula já chegou a falar da possibilidade de vir ou não para uma reeleição, mas até então não cravou o martelo, né, não bateu o martelo ali sobre isso aí, beleza? Enfim, tem essas informações, inclusive o voto do Luiz Fux, e aí é um ponto bem importante, foi até considerado muito estranho. E por que é muito estranho, né, do fato dele ter absolvido ali e tal, né, é porque em votações anteriores ele tinha votado a favor desse julgamento, ele tinha votado a favor dessas condenações, etc. E lá, quando ele foi dar o voto dele, dessa vez, ele citou que não achava correto o STF estar julgando isso. E aí foi o que mais gerou uma confusão entre os outros magistrados lá, né, do STF. Como assim, cara? O cara votou para ter isso aqui, porque existe uma votação anterior, antes de chegar nesse nível maior agora, né, que é da votação que realmente decide se ele vai ser condenado ou não, e ele tinha votado para isso. Depois ele reclamou, dizendo que não deveria estar lá, né? Enfim, então foi muito estranho do ponto de vista dele. Não se sabe, teve gente até que cogitou sobre essa questão do Luiz Fux, sobre que ele só tem mais 2 anos ou 2 anos e meio ainda no STF para ele entrar em aposentadoria. E chegaram a citar que existe a possibilidade de algumas pessoas da família dele, certo? Na área também do direito e tudo mais, que poderiam ser ali indicadas também para a questão do STF, enfim. Então existia essa possibilidade. Não estou aqui garantindo, né? Estou aqui só citando essa possibilidade ali. Depois, se eu lembrar aqui onde foi que eu vi essa matéria, eu posso trazer aqui para vocês para falar sobre isso, tá? Realmente, eu nem me recordo qual era o link, qual era o site em específico, mas falava que realmente está aqui com 2 anos e meio, ele se aposenta e ele tem alguns parentes, pessoas próximas, enfim, que também são do direito, que poderiam ali também ser indicadas ao Supremo Tribunal Federal e aí se manter entre a família, né? É um ponto aí bem importante sobre isso, tá? Mas beleza. Bom, são só rumores aí. Aqui, além disso, direita brasileira avalia como reagir à condenação do Jair Bolsonaro. Então, eles enfrentam uma divisão interna sobre como reagir à condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses. Um ponto aqui importante para lembrar para vocês. Eles já começaram a tomar algumas ações com isso quando eles levaram o Tarcísio de Freitas lá para o 7 de setembro, em que teve as falas dele justamente em defesa ali do ex-presidente, né? Então, enfim, eles conseguiram, né, ali se organizar, né, se articular para isso, que até então, antes, né, estava tendo até uma certa briga ali com o Tarcísio. É um ponto importante. O cenário político revela diferentes estratégias entre os grupos, especialmente no que diz respeito às medidas e tudo mais. Articulações, né, tem o Tarcísio de Freitas aí que planeja ir a Brasília na próxima segunda para buscar apoio parlamentar, o texto da anistia e tudo mais. Não sei se o Tarcísio, ele tá adorando estar fazendo isso, até porque em algumas falas do próprio filho do ex-presidente, falando mal do Tarcísio, tá? E já mostra que tem um racha aí, e que é importante ter esse tipo de análise, beleza? Bom, aqui, novo embate. Moraes já vai ter um novo embate ali à vista no STF, isso é importante lembrar aqui que tem um novo caso, não é um novo caso, que é a questão do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, tendo algumas ações ali. Então, ao encerrar o julgamento aqui, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, passou por um processo divisor de águas na história. E agora, um outro caso que se aproxima com um mesmo potencial, que apura a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra a soberania nacional. Novo embate colocará mais uma vez em lados opostos o ministro Alexandre de Moraes e a família de Bolsonaro. Condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado, organização criminosa e outros 3 crimes, o ex-presidente também deve se tornar réu nesse processo, que atualmente aguarda denúncia da PGR para avançar no STF, tá? Em agosto, a Polícia Federal indiciou pai e filho sob suspeita de coação e de atentado contra o Estado Democrático de Direito por tentar interferir no julgamento do golpe. O mesmo condenou outros 7 réus, além dos generais Walter Braga Neto e
Augusto Heleno. Esse é um ponto importante para lembrar para vocês, porque está acontecendo uma certa articulação lá nos Estados Unidos, que até talvez ocasionou essa questão das taxações ali dos Estados Unidos, né? Eu diria até que o Trump, ele é um cara que ele está fora da realidade, certo? Por ele ser um cara muito extremista e bem parecido com as ações que o Bolsonaro tinha, eles se identificam um com o outro. E o ponto é, qualquer informação, ou até informação de IA que for gerada, etc., as pessoas vão entender errado. Então, qualquer informação chega ali para eles, ou até para as pessoas que estão ao redor ali do presidente dos Estados Unidos, já cria um tumulto, né? E aí, se eles dizem, não, estão nos oprimindo aqui, ou algo do tipo, pode ser que consiga ali ter uma certa força ali, e aí o presidente gerando sanções para o nosso país como um todo, que não faz nenhum sentido. O Brasil, em tese, não tem culpa nenhuma com relação a investigações que são feitas com ex-presidentes. Do mesmo jeito que o presidente Lula lá foi preso em algum momento, não tem nenhum problema, não vejo nenhum problema entre o Bolsonaro ser preso também por coisas que ele foi julgado e a justiça julgou e achou que era pertinente. Enfim, normal. Deveria ser normal isso, né? Mas enfim, a gente sabe que tem essas questões de influências políticas ali. Aqui diz também uma matéria que ele pode ser preso em até dezembro, se os recursos forem rejeitados. Então, o ex-presidente mais 7, de acordo com as fontes do STF, a execução das penas pode ocorrer no fim desse ano, se os recursos das defesas forem rejeitados pela Corte, né? A primeira turma condenou, com o fim de julgamento, o Supremo tem até 60 dias para publicar o acórdão do julgamento, documento que contém os votos proferidos pelos ministros. Com a publicação do acórdão, as defesas terão 5 dias para apresentar os chamados embargos de declaração, recurso que tem o objetivo de esclarecer omissões e contradições no texto final do julgamento. Em geral, esse tipo de recurso não tem poder para rever o resultado do julgamento e costuma ser rejeitado. A previsão é de que o recurso possa ser julgado pela própria turma, que condenou os réus entre os meses de novembro e dezembro. Se os recursos forem rejeitados, o Supremo vai determinar a execução imediata das penas. Com o placar da votação foi de 4-1, para as condenações dos réus não terão direito a levar o caso para o plenário. Para conseguir que o caso fosse julgado pelo pleno, eles precisariam de pelo menos 2 votos pela absolvição, ou seja, placar mínimo de 3-2, né? Nesse caso, os embargos infringentes poderiam ser protocolados contra a decisão, beleza? Bom, então são essas informações. Só mais uma última informação aqui para completar. Os Estados Unidos devem reagir contra o Brasil após a condenação de Bolsonaro. O que é que vocês sabem aqui, né? Após a condenação, o Donald Trump se mostrou surpreso e descontente com a decisão do STF. Esse surpreso e descontente é porque alguns jornalistas perguntam isso, tá? Então, às vezes tá lá numa coletiva de imprensa ou algo do tipo, e aí os jornalistas vão perguntando o que é que você acha das informações que aconteceram lá no Brasil? E aí eles vão responder. Em entrevistas a jornalistas, Trump elogiou Bolsonaro, além de traçar um paralelo político com a sua trajetória política. Entendem que aqui eles, né, se identificam muito? Eu assisti o julgamento, eu conheço muito bem, líder estrangeiro, ele era um bom, sei lá o quê, eu achava que ele era um bom presidente do Brasil, e é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram, né? O desfecho do julgamento pode acirrar ainda mais as tensões relacionadas a relações bilaterais entre Washington e Brasília. Além disso, teve o Marco Rubio, que ele é, deixa eu ver quem que ele é, na verdade, né? Ameaça de novas, Marco Rubio é secretário, né? Secretário aqui, não sei se é de defesa e tal. Em uma postagem ele criticou Alexandre de Moraes, demais ministro, né? As perseguições políticas do violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, tá? O Itamaraty, ele ainda diz aqui embaixo, né? Os Estados Unidos responderá de acordo, né, com o que aconteceu, afirmando que as declarações o Itamaraty rebateu, afirmando que as declarações do secretário atacam as autoridades brasileiras e ignoram fatos e contundentes provas dos autos, né? O Poder Judiciário brasileiro julgou com a independência que lhe assegura a Constituição de 1988 os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram um amplo direito à defesa. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo. Basicamente é isso. Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, ele espera mais sanções ali que possam acontecer. Fato é este que, nesses cenários, a gente pode ter várias influências, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem um resultado que saiu ali do Supremo Tribunal Federal, não tem mais tanta chance ali, vai ter só alguns pequenos recursos ali, então tem até 60 dias para isso acontecer, e realmente os resultados são esses aí, é esperado realmente que ele siga nesse processo aí, não tem mais como mudar esse curso, não, beleza? Por mais que tentem aí com os recursos, mas não muda mais o curso que já está pré-definido. O que vai mudar basicamente é só saber realmente se de fato, mas já demonstra isso, é bem óbvio que o Tarcísio deve vir como candidato ali no lugar do Bolsonaro, né? E aí vai depender muito bem de como vão ser as pesquisas, se ele vai ter interesse também, porque ele estava lá em São Paulo, então se ele sai de algo, né, ele vai deixar ali São Paulo na mão do vice dele ou algo do tipo, e aí você acaba perdendo essa influência que poderia ter ali no caso de reeleição para ele também. Então
São alguns cenários que são importantes de levantar, porque podem afetar bastante, né? Caso ele venha a perder, mas caso ele ganhe também, né? Seria o presidente do país, e aí, enfim, ele teria as influências dele ali no trabalho dele. Então, também seria um ponto bem importante, né? Mas vai depender muito das pesquisas que vão sair e tudo mais. O fato é que tem essas mudanças. A gente não sabe ainda o que pode vir dos Estados Unidos, tá? O que é que eles podem alterar ali, tá? Se eles vão tentar aplicar alguma mais sanções aqui em específico ou não, né? Se eles vão se manter um pouquinho mais tranquilos dessa vez, dado que é a justiça, né, que está julgando, e não tem o que ser feito, né? Não tem o que ser feito. O governo federal basicamente não tem nem poder ou nem poderio específico de mudar algum percurso como esse, né? E você ter taxações para o Brasil em termos de julgamentos que foram feitos no STF também não faz sentido nenhum, porque você tem produtores no Brasil se complicando por problemas que foram gerados por decisões jurídicas, e esse problema não tem nada a ver uma coisa com a outra, e não tem nada a ver também as ações que são tomadas lá, mas que normalmente nos Estados Unidos eles estão tomando como se fosse tudo político, né? Tudo bem, pode até ter um viés político, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, e sanções e tudo mais, você cortar ali relações, não tem nada a ver com a justiça e o que é condenações de pessoas, beleza? Bom, é isso. O que eu posso te trazer aqui de um ponto importante se atentem muito para o Banco do Brasil, não só o Banco do Brasil, mas todos os bancos, Banco do Brasil, BTG, tudo mais. Por que todos os bancos? Porque sanções em específico, eles podem ter ações diretas nos bancos, eles podem influenciar diretamente as instituições financeiras. Então, pode ser um alerta muito importante. Pode ser que eles não mexam em nada, então vida segue normal, ou pode ser que eles mexam sim. Então, se você for investir em instituições financeiras, tenham muita cautela sobre isso, porque pode ter ali um certo impacto, caso venha alguma sanção ali um pouquinho mais severa dos Estados Unidos, e aí sim a gente teria alguns problemas ali com as instituições, e enfim, são problemas que acabam sendo um pouquinho mais graves, afetando um pouco mais o nosso país, que são errados, obviamente, caso aconteça, mas é importante lembrar para vocês de ter esse tipo de cautela, beleza? Bom, o vídeo era esse. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, tá? Bate aqui no sininho para receber nossas notificações, e até a próxima.